a terra onde cada rua conta uma história e cada banco da praça já ouviu uma poesia. E os turistas dançam entre os nossos artistas. Foi aqui, nos arredores do hoje Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que a história da Feira de Embu das Artes começou. Praticamente já tem uma tradição, artística em razão dos jesuítas, que tinham aqui a sua missão, e já trabalhavam com os indígenas guaranis. Temos a história do padre Macaré, que veio para cá, que era escultor também, jesuíta, que também ensinava a arte da escultura em terracota, escultura em madeira também para os indígenas daqui. Era o que geralmente acontecia nos aldeamentos, Então, geralmente o padre ele fazia um projeto, um desenho do que ele queria, e quem executava, quem realmente botava a mão na massa para fazer, eram os indígenas do aldeamento. Isso para os jesuítas era uma forma de catequizar também, ensinar essas histórias por meio da arte. Então, eles já aproveitavam toda essa técnica, esses conhecimentos que os indígenas já tinham, em relação a trabalhar com madeira, a trabalhar com barro, moldar o barro, e transferiam isso para um contexto religioso, como é o caso daqui. De fazer uma igreja, fazer um altar, fazer uma escultura de santo. Então, provavelmente foi mão de obra indígena que fez todo esse trabalho também. Foram os indígenas que fizeram os altares. E aí é interessante porque a gente já tem uma tradição artística no Embu desde a época do aldeamento. É verdade. Embu já é terra das artes desde lá de trás. Então já tem uma tradição, talvez até histórica, meio mítica, da cidade com essa relação com a arte. Começa a surgir gente dizendo, não, olha, a Feira do Embu nasce com os jesuítas. Não é fato porque não vinha gente para cá para visitar a cidade por causa disso. Era um ato mais religioso de construir aquelas peças e tal. Então isso é do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, se faz muita arte religiosa. Então não é feira. Tá, mas e a feira? Todo mundo fala, o aniversário histórico da feira, 1969. 69 a feira foi fundada oficialmente. Eu falei, legal, cadê o ato oficial para a fundação da Feira de Artes? Comecei a procurar nos atos oficiais a partir da legislação local. Fácil, 1960, o Embu começa a ter leis. Aí eu falei, tá, mas cadê a lei que funda a feira? E aí vai, não encontra esse bendito documento. E nunca eu localizei até hoje. A Feira de Embu das Artes existe oficialmente desde 69. Antes de 69, já muitos artistas expunham em frente ao Museu de Arte Sacra. Por quê? Por que Embu é Embu das Artes? A cidade se chama Embu das Artes hoje formalmente, porque as artes fazem parte da nossa história. Antes da feira, muito antes da feira, nos anos 20, durante a época do modernismo, havia um grupo de artistas importantíssimo aqui na vila de Emboi, que não era uma cidade ainda, pertencia a Itapecerica. O Cássio M'Boy veio para cá no início do século. Ele foi um artista extremamente importante dentro do modernismo. O Cândido Mota Filho tinha a morada dele aqui. Ele foi um dos intelectuais que ajudaram a conceber o movimento modernista e toda a Semana de 22. A relação da arte enquanto uma coisa mais constituída na cidade, ela se deve muito ao Cássio M'Boy, que veio para cá nos anos 20, que era um artista de uma família quatrocentona em São Paulo, que de uma certa forma decidiu abandonar toda uma trajetória já artística, exposições em Veneza, em Tóquio, já era um artista consagrado de certa forma e tinha vínculo com o pessoal do modernismo, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade. Ele transitava por essa turma, talvez influenciado mesmo por essa questão do modernismo, e veio dar com os costados aqui no Embu. Aí vem em 1920 para Embu um cara chamado Cássio da Rocha Matos, que é o Cássio M'Boy. Ele fundou a feira? Não, porque ele era um artista que tinha um local dele, ele ajudou o Assis do Embu, o mestre Assis e o Tadakio Sakai, quando chegaram no final dos anos 50 no Embu, e ele foi lá, não, olha, eu vou ajudar vocês a se estabelecer na cidade. E eles faziam uma arte que não era bem para turista ainda. Posteriormente vem o mestre Sakai.
O Sakai veio para o Brasil em 1928, ele já tinha 14 anos de idade. Sakai queria ser um artista, ele queria fazer artes plásticas lá já em Tóquio, mas isso não foi possível. Nas suas lides com a terra, no intervalo, ele gostava muito de pintar, de desenhar. E soube que morava ao lado dele um artista famoso, né, que era já conhecido, o Cássio já era muito conhecido na cidade, e o Sakai, sabendo disso, foi levar uns desenhos para o Cássio. O Cássio ficou deslumbrado, né? Imagina, um japonesinho de 1,5 metro que mal falava português, um artista, né? O Cássio sugeriu para ele: você está trabalhando com a terra, você está em constante contato com a terra aí. Por que você não experimenta fazer umas brincadeiras aí, umas esculturas em terracota, em argila? O Sakai topou a brincadeira, né? Gostou, né? E se enveredou por toda essa história da escultura, né? Aqui na cidade. O Cássio já tinha isso, de trazer artistas nos finais de semana. A Anita Malfatti vinha para a casa dele, ficavam trocando ideia, ela vinha, pintava aqui também. E o Sakai também começou a ter seu ateliê frequentado por artistas aqui na cidade. Isso nos anos 50, né, 50 até os anos 60, né, esse movimento começa a se fortalecer, esse movimento das pessoas virem para cá. Né? Posteriormente veio o mestre Assis procurando o Cássio M-Boy, mas o Cássio já tinha saído do Embu. Ele veio atrás do Cássio, entrou em contato com o Sakai, né? Sakai começou a dar aulas para ele também, ele começou a modelar ali também com o Sakai. Em 1964, o Sakai organizou um salão de artes aqui no Embu. Chamou artistas, né, já reconhecidos, escultores e tudo mais, de São Paulo para serem jurados desse salão, né? Ele foi atrás do Solano Trindade, porque o Sakai já conhecia Solano Trindade, que estava em São Paulo. Sakai já frequentava, Sakai se tornou membro do Teatro Popular do Solano Trindade. Nós temos aqui em exposição uma carteirinha de membro do Sakai. Aqui a gente tem uma foto, o Sakai recebendo Solano Trindade, a esposa e um filho na casa, e eles entrando num acordo para o grupo vir, o Teatro Popular Brasileiro, vir se apresentar na praça, na abertura do salão. Então a gente pode dizer que essa coisa de usar a praça como um espaço público de arte e intervenções começou aí, né? Eu imagino. Mas eis que durante as minhas pesquisas, eu descubro que o Grupo Solano Trindade chega no Embu em 62 e já vai para as ruas para fazer maracatu. A Raquel pintava, a Raquel Trindade, muito novinha, jovem ainda, pintava, fazia pinturas e vendia pela rua.
Então, meu avô e a família Trindade, né, e os seus parceiros, seus amigos, eles foram, na realidade, a ponte entre a cidade de São Paulo, a capital, e o Embu das Artes. Com as festas que ele fazia muitas festas, meu avô, e as festas duravam às vezes 5 dias, às vezes duravam um fim de semana, mas as pessoas vinham para essas festas, ficavam por aqui, né? E se encontravam culturalmente, né? Então, meu avô, ele propôs o que a gente chama hoje, de forma até meio pejorativa, de cultura popular, né? Ele propôs a cultura popular para a cidade. Agora, a música de João Ricardo para o poema de Solano Trindade. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo parece dizer: tem gente com fome, 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 tem gente com fome. Ele era apaixonado pela cultura brasileira, né? Então, a cultura indígena, a cultura negra, o que o Solano trouxe também deslumbrou o Sakai, né? E o Sakai foi um dos responsáveis pela vinda do Solano Trindade para cá, porque o Sakai falou com o Assis, que já estava fazendo aula com ele, falou para ele: você, como negro, você tem que ir em busca das suas raízes. A gente tem um camarada fantástico em São Paulo, né? Falou do Solano Trindade, né? Vá atrás, é uma grande referência. Ele foi, se apaixonou e trouxe a trupe toda, né, para o barracão do Assis, né? Então ele revolucionou a cidade, né? Porque de repente a cidade que era uma cidadezinha pacata, né? De repente houve aquela invasão de artistas. A Tônia diz que eles dobravam a noite ali no Largo 21 de Abril, fazendo batucadas, dançando, né? Trocando ideia, né? E era mais um motivo também para as pessoas estarem vindo para cá nos finais de semana, para curtir um fim de semana no Embu das Artes. Então, eu acho que ele foi essa ponte, né, entre os intelectuais da Universidade de São Paulo, da Unesp, da PUC, entre os jornalistas, entre os intelectuais de outras áreas. Então, todo esse pessoal, eles vinham para a festa do meu avô. E aqui eles encontravam os outros que já estavam aqui, né? O Assis, com toda a sua inteligência, com toda a sua arte bonita, o Sakai, com todo o seu trabalho muito forte, muito enraizado, quem foi a pessoa que recebeu o Assis, que é o Assis que recebe meu avô, né? E meu avô recebe todo esse povo. Então, essas pessoas, né? Por isso que eu digo Solano e seus amigos, né? O meu avô, seu Cício Teixeira, o Sakai de Embu, o Assis, essas pessoas, eles foram realmente a raiz dessa tela gigante que o Embu das Artes se tornou. Então, a presença de todos esses artistas aqui fizeram com que a cidade virasse um polo de artistas. Eu estou no Embu há pelo menos 50 anos. Eu tento fazer da minha arte um panfleto político muito forte. É bonito, é o ato do artista trabalhar. Isso é mais bonito do que qualquer outra coisa. E eu aprendi isso fazendo pintura. Estou aqui no Embu desde 1967. Eu considero o Embu como
minha terra natal. Era uma cidade bem do interior, bem pequena. Eu me lembro do Largo da Matriz ali, ainda tinha uma parte que era de terra, tinha um cruzeiro do lado do museu, e eram as casas bem antigas, bem colonial. A minha vocação artística, ela começou a dar os primeiros sinais quando eu era um jovenzinho em Portugal ainda. Sim, os profissionais, carpinteiros, ferreiros, canteiros, eles eram chamados de artistas. Hoje existe, mas antigamente não existia o mapping, as Casas Bahia, para você comprar os móveis, para você comprar o que você precisava para poder mobilar sua casa. Então, quando você precisava de um armário, você ia no artista. O artista e as pessoas preocupadas com cultura gostam de conhecer locais com história. O patrimônio histórico de Embu, o Museu de Arte Sacra, todo o complexo jesuítico, é o principal patrimônio histórico preservado do estado de São Paulo. Com a saída dos jesuítas do Brasil, em 1759, com a saída de Marquês de Pombal do Brasil, a construção do Museu de Arte Sacra ficou abandonada por muito tempo e em 1918 ela foi restaurada pelo Henrique Boccolini, por toda a comunidade, e foi feito um museu totalmente diferente do que nós conhecemos hoje. Quando o IPHAN fez o tombamento retornou ao formato original. Aí todas as pessoas que se envolveram, Mário de Andrade, todo mundo que se envolveu com o processo da reforma, nós estamos falando do final dos anos 30, anos 40. Aí eu descubro que a Madre Odete chega com a Fundação Maria Auxiliadora porque a nossa igreja estava abandonada. E depois do restauro da igreja, que se encontra até hoje assim, a igreja precisava de alguém para tomar conta disso. A Fundação Maria Auxiliadora vem para cá no começo dos anos 40, né? E a Madre Odete acha dentro de uma sala a da igreja muito assim abandonada, a parte externa tinha sido reformada, mas ela por dentro estava bem abandonada por falta de serviço religioso por décadas. E ela fica maravilhada, várias peças do século XVII, XVIII, XIX, uma Nossa Senhora do Rosário que hoje foi furtada, nem está mais aqui, que era do século XVI. 16 é 1500 e, né? 17 é 1600 e, né? E aí o que acontece? A Madre Odete junta tudo, limpa, consegue consertar peças que estavam danificadas, junto com a ajuda de outras madres e alguns cidadãos aqui do Embu, e ela abre, no final dos anos 40, um museu sacro. Esse museu rapidamente começa a chamar a atenção de pessoas virem ver, né? Embu só é uma cidade independente, construída como cidade a partir de 1959. Nós estamos falando de toda a história do Embu com dezenas ou centenas de anos antes. A frequência de artistas aqui já era imensa. A cidade era uma cidade frequentada por muitos artistas. Eu acho que essa abertura do museu cria uma coisa favorável para que o Embu passe a ter esse nome de Terra das Artes, né? E não só, em 1950, a Madre Odete pede para umas pessoas da cidade a fazer pecinhas de barro de presépio. Essas mulheres fazem, né, as pecinhas de barro de presépio, são devotas da igreja, começam a aprender a fazer Jesus, os bichinhos e tal. E aí elas percebem que está vindo gente para ver o museu, que já existia desde 1947, 49, e no início dos anos 50, provavelmente em 1950, porque tem um registro de jornal falando isso, em 70, falando que em 50 elas começaram a ir para fora da porta da igreja para vender as pecinhas de presépio, de barro. Eu falo, isso é feira de artes, isso é artesanato. Elas venderam algo, tiveram uma renda com isso, e aí vai aumentando até que explode com a vinda de Assis, com a vinda de Sakai, que cria um grupo enorme de ceramistas, não por acaso. E o Solano Trindade também pintava, ele pintou muito pouco. Eu tenho o prazer de ter um quadro do Solano, que a filha dele, a Raquel, autenticou, que está sem assinatura para mim. E o que acontece? O Solano não só
ele é um artista da dança e da música que acrescenta algo interessante. Vocês estão ouvindo música aqui. A música no Embu Pelas Ruas começa muito fortemente para turismo consolano. Então você tem música, você tem dança, você tem o artesanato com barro, que depois vai com pedra, depois com madeira. Nós temos um movimento. E tem os pintores que vão chegando. E o começo da feira, ao contrário do que muita gente pensa, não foi lá na rua da praça. Foi na praça da igreja. Foi ali que começou. No Largo dos Jesuítas. No Largo dos Jesuítas, não foi na outra. Na outra começou algum tempo depois, não sei te dizer quanto, porque no Largo dos Jesuítas ficou cheio de gente. Eu mesmo fui a São Paulo, trouxe gente, o Assis trouxe outras pessoas, o Sakai tinha um grupo grande, a Tônia do Embu deve se lembrar disso. E a Tônia era importante e continua sendo importante para a cidade do Embu. A Praça Central estava cheia de gente já, então nós fomos para a Rua da Prata, em torno do Coreto. Ali começou a surgir a tal Praça do Embu, que hoje todo mundo fala. E outra, a praça arborizada era mais interessante, porque tinha sombra, abrigava da chuva. Mas isso você veio para onde no Brasil? São Eu vim Paulo? aqui para um bairro próximo daqui, que é Campo Limpo. E antigamente, entre Campo Limpo e Embu, era uma estrada de terra absolutamente desabitada, quer dizer, não existia nada. Né? Tá Campo Limpo realmente era um campo. Exatamente, imagina. era um Campo Limpo, exatamente. E aí o que acontecia? Chegava no domingo, havia uma piscina pública. Que ano isso, Zé? Só pra gente se situar. Isso, vai, mais ou menos. eu tinha 17 anos, nasci em 48, 65, 1965. É justo a época que... Na época que estava começando a... Já havia, depois a gente pode falar nisso, mas já havia aqui alguns artistas, os expositores, eles expunham os produtos deles no chão. Era uma lona no chão e cada um botava as suas coisas. E aí num domingo desses, eu saí mais cedo da piscina para poder vir na feira, entendeu? Pronto, eu vim uma vez e aí eu já nunca mais fui para a piscina. Todos os domingos, todas as possibilidades, eu vinha para Embu. Cada um daqueles artistas, para mim, era um ídolo. Quer dizer, eu via nele aquela história do que você quer ser quando crescer. Nessa ocasião era o Assis, era o Cesso Teixeira, era o Zezé de Sorocaba, que a turma chamava ele, era o Orsini, era o Dinho, o Miguel Potiguar, você tá entendendo? Tinha um grupo, o Solera, você tá entendendo?
E o movimento todo se concentrava no barraco do Assis, porque o Assis era o catalisador de toda essa loucaiada, como a gente chamava de loucaiada. Loucaiada? Né? Loucaiada porque eram pessoas absolutamente à margem do sistema, fora da caixinha. Hoje seria isso. 1964, então. Isso é o que eu me lembro dessa época. Eu fui para o Imbu, vim para o Imbu. Eu não sei dizer para você se eu vim logo em 64, 65 ou 66, não sei. Por que 64? Porque é uma data nacional. 64 é a data da ditadura brasileira. E eu, já te falei, fui preso pela ditadura. Portanto, não tem sentido eu falar favoravelmente a esta data. Mas é possível que eu tenha vindo nesta data, justamente pelo motivo que estou falando. Eu tinha que fugir de lá. Se não foi em 64, foi em 65 ou 66. Mas, nesse tempo que eu vim para o Imbu com a Marina, a praça do Imbu tinha uma pessoa ou duas. Bom, muito pouca gente. Não havia esse movimento que há hoje. Muito pouca gente. E eu fui morar numa pensão lá no Jardim Arabutã. A Marina pegava meus quadros numa pasta desse tamanho, levava para São Paulo diariamente, voltava às vezes tarde da noite, com dinheiro ou sem dinheiro. Ela fazia, às vezes, vendia os quadros para mim. Aí no Imbu começaram a me chamar de que eu era, como é que chamava, dependente de mulher. Eu falei, claro que sou, dela. Não tem nenhum problema de depender de mulher, ainda mais da minha. Mas o homem tem essas manias. O homem tem que estar com um macho. Eu não sou desse tipo, não. Eu não tenho essa coisa para mim, não. Quando cheguei em Imbu já estava o Assis, o Sakai. Todo dia estava trabalhando com arte aqui, a Josefina Stecker. Então já tinha, em Imbu já pulsava um pouco de arte. Um negócio interessante porque os artistas que existiam aqui na época, eles trabalhavam na rua. Fazer arte na rua, esculpir na rua, pintar na rua. Eu, na minha adolescência, eu lembro a própria Raquel Trindade, o Assis, tinha muitos escultores, muitos artistas no barraco do Assis que trabalhavam na rua. Pelo pessoal trabalhar na rua, você tinha essa possibilidade de ficar olhando e ir aprendendo. A feira começou praticamente assim. A maioria não, quase todos. Era pano no chão, põe um pano no chão e botava as obras ali em cima, entendeu? E em 1969, eu decidi vir morar no Imbu. Um pouco antes dessa data, eu conhecia todo mundo através do Solano Trindade, num restaurante lá atrás da Biblioteca Municipal, tem um bar, tinha um bar na Rua 7 de Abril, na esquina, na frente do antigo bar do museu, tinha um botecosto do Sol. A gente ia muito lá beber cana, bater papo, e lá eu conheci o Solano Trindade, 69, se não me engano, 8, 9. Conheci o Solano, conheci pessoalmente, porque aí começou a ampliar-se a feira de arte da praça. Em 71, 72 começou a ampliar isso? Entre os dois, ou um ou outro, ou 71 ou 72, mas seguramente um dos dois. Como você percebeu que a feira estava ampliando? Pois é, não estava ampliando, tinha pouca gente, mas está ampliando. Viva, galinho! Porque eu comecei a ver que tinha mais gente na praça, se for no quadro. Na praça, não. Em frente ao museu, Em frente ao museu. Aí eu procurei o Anísio Bacite, que era o prefeito. Eu tenho isso gravado em casa. Eu quero expor no Imbu, mas eu não tenho condição. Eu falei, o que você quer? Eu quero a sua permissão, que é prefeito, para expor na praça, na rua. Ele falou, perfeitamente, você pode expor na praça. Só não exponha na frente da igreja, porque aquele espaço fronteiriço à igreja. Então eu comecei a expor
frente à padaria, no chão. Põe um papel, um pano. Como eu comecei a expor, e outras pessoas vieram junto. Um pôs do lado, pode? Eu falei, acho que pode, porque o prefeito disse que eu posso. E o Anísio tinha dito que não havia problema de fazer uma exposição ao ar livre. Então começou a aparecer gente. Tô aqui com o seu Salvador, um dos artistas mais antigos da Feira de Embu das Artes. Mas em 72 já comecei aqui. Feira era bem diferente, né? Até o trabalho da gente mudou também um pouco, né? Mudou. Mas o que eu ponho na minha banca é 100% da minha produção. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, eu te mostro. Será? Já. Ó, vou te mostrar pra você. Olha isso aqui, gente. A feira como era no chão. É isso aqui. É isso aqui. E eram muitos artistas ou era mais ou menos? Bastante gente. Era lá. lotado? Tinha. Era mais ou menos o que você vê aqui, né? Essa aí é um primo meu. Agora aqui sou eu, ó. Vamos ver. Ó, ele tá aqui de boina, ó. Salvador. Que ano que é isso aqui, Salvador? Ah, foi na década de 70. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem algumas pessoas em umas mesinhas, mas muito improvisado, né? Dá pra ver no chão, tem um pouquinho de mesa banca, e muita pouco. gente no chão. Mais uma foto, anos 70, década de 70. Então essa rua, ó, cadê essas casinhas aqui, ó, é onde vai dar ali no Guarani Artesanato. Essas duas casas são bem as de esquina da rua que desce o museu. E o que acrescenta isso em 68 é muito legal. Na Praça da República tinha uma feira, e tem até hoje, uma feira chamada Hippie, não é? Feira Hippie. O que aconteceu com os hippies da Praça da República? Repressão. Imagina os meninos lá, os hippies fumando maconha, fazendo essa arte, artesanato, pulseirinha, sandálias de couro, que eles faziam material de couro, bolsa de couro, cintos. Isso já existia na Praça da República nos anos 50 e 60. Só que, em 68, a gente sabe que teve o ato institucional número 5 da ditadura, que muita gente gosta, né, da ditadura. Aí o que aconteceu? Em dezembro de 68, o pau come na República. Eles já estavam sendo perseguidos durante o ano todo. Alguns desses artistas, entre os quais o Cristo, o Valdemar, que era pintor, né, o próprio Ciufi, eles falaram, chega, vamos embora para Embu das Artes. Eles vieram, um grupo de artistas, começou 2, 3 hippies. Entre 68 e 72, muitos dessas pessoas que eram hippies na Feira de Artes, e o Cristo do Embu era um deles, eles começam a se achegar a esses outros elementos que já estavam aqui, que dançavam, cantavam, e aí o artesanato se fortalece de fato. Eu moro no Embu desde 1980. Desde 1982 faço parte da Feira do Embu das Artes. Eu sou de nacionalidade argentina. Eu vim passear aqui, amei Embu, fiquei aqui morando, né? E me casei com Cristo do Embu. Cristo do Embu foi um dos 30 artesãos que vieram da Praça da República com Assis. Assis é meu padrinho de casamento. Eu namorei na casa dele, namoramos na casa dele, né? E tivemos 7 filhos. Então, desde esse tempo, participei da feira, ele foi um pouco mais líder, né? Ele faleceu em 2007 de câncer. Porque ele era de uma opinião muito própria, era hippie nato, né? E tinha um pouco de liderança na feira, né? Ele falava as coisas que outros não se animavam a falar. Era artesão, múltiplo artesão de fazer muitas coisas, não artesão de uma coisa. Mexia com o que você pegava, ele mexia. Barro, couro, metal. Era maravilhoso. Eu cheguei a expor no chão. Né? A gente trazia o filhote no braço e eles brincavam aqui na praça, todo mundo, né? O movimento hippie estava em alta na época na Praça da República, né? Então o Assis teve ideia de ir até a Praça da República, onde tinha a feira lá de manhã de artesanato, e convidar o pessoal que expunha lá para vir para o Embu na parte da tarde. E muitos toparam vir. Então, fazia a República de manhã e vinha à tarde. E alguns artistas de Embu também
nessa época fizeram esse intercâmbio. Eu ia daqui de Embu de manhã, eu, minha mãe, meu pai mesmo levava as coisas para expor na República de manhã e à tarde vinha para Embu. Era muito artesanato de couro, tinha muito artesanato de couro. Espelho, moldura de espelho, sandálias, próprio colar, e tinha também o artesanato em metal, entendeu? De metal latão, que eles faziam muita bijuteria, anel, pulseira, colares. E são strass tchecos, República Tcheca e alpaca o metal. Esse strass é tcheco? Sim, as pedras. Todas as suas pedras vêm de lugares diferentes, então? Sim, é isso? Essas são brasileiras, essas são tchecas, essas são do Pacífico, né? Concha, Balônia. Na realidade eu cresci aqui, né? Vim de moleque. Meus primos eram os hippies fundadores da feira. Aí desde eu era office boy, aí nós vinha pra cá os finais de semana. Aí com 17 anos, na fase do quartel, eu saí do emprego e comecei a fazer arte com meus primos. E tô nessa até hoje. E como que era a feira quando eles estavam lá quando você era moleque? Não tinha nem banca, era tudo no chão. Você lembra de expor, da galera expor no chão? Sim. É. A feira começou lá em cima e foi descendo, uns ficavam aqui. Era paralelepípedo, não era essas lajotas. Era totalmente diferente, tinha fonte, tinha capela, tinha muita coisa bonita aqui. Muito turismo de pessoas de fora era muito grande mesmo. Eles vinham pro Palace, pro Hilton, e só tinha opções de República, que era aqui, ou em Embu das Artes. Artistas famosos, vários jogadores de futebol, Mick Jagger esteve aqui, o único lugar no Brasil que ele veio passear foi aqui no Embu. Eu trabalho por série de produção, né? Eu nunca faço uma peça, como eu trabalho com cores, eu faço uma pulseira, eu faço 10 pulseiras do mesmo modelo. Um brinco, eu faço 10 do mesmo, com cores diferentes. Eu começo meus trabalhos na segunda, para terminar na sexta, para comercializar no sábado e domingo. No sábado e domingo, você fez isso com os hippies? Meus primos, que eram hippies. Eram hippies. Quando você fala assim, eram hippies, como que a gente imagina? O que eram hippies? Porque era outro papo, né? Era mais legal, né? A gente não tinha nem eira nem beira. A gente fazia festas, saía viajando, verão, praia, aniversário de cidade, festa padroeiro. Eu dava esse mundo, meu Deus. Hoje não tem mais isso? Ou Hoje você não, conhece hoje alguém? é tudo pago. Tudo pago. Hoje você paga 1 metro quadrado para trabalhar. E no meu caso já não compensa mais, porque a bijuteria industrial engoliu. Concorrência forte. Olha, o que eram os hippies, né, no início da Feira do Embu. Hoje em dia restam muito poucos hippies aqui, mas essas pessoas, eles eram pessoas que estavam contra o sistema, né? Eram pessoas que estavam na linha do paz e amor, né, de uma vida mais livre, sair do sistema opressivo. E o Embu foi uma rota, foi uma meca para essas pessoas que estavam em São Paulo. Dizem até que tinha uma onda internacional, onde o Embu estava nesse circuito internacional de alternativos e hippies, né? Eu, hoje em dia, me considero neo-hippie, tá? Porque eu tive essa influência, né, deles e me sinto livre. Hoje em dia sou um artesão do mel, né, um apicultor também. E aí a gente continua um pouco essa onda livre, essa onda até mesmo contra, né, esses sistemas opressivos. E, logicamente, aqui o Embu é um grande local para você exercer essas atividades. O artesanato autêntico, vinha gente do Brasil inteiro comprar artesanato aqui, visitar para ver. A feira foi ganhando mundo, muito gringo, principalmente o americano, o alemão, o italiano, vinha bastante gente. Quem te contou do Embu? Que existia o Embu? O pessoal que põe na Praça da República. E quando que os expositores da feira definiram dia 31 de janeiro como a data disso? Porque Isso já aí existia antes? Não. Dia 31 de janeiro é dia do meu aniversário. Numa dessas datas aí, esse dia caiu ou ia cair num domingo ou num sábado. Então eu aproveitei a data para falar para o prefeito, para o Anis, que dia 31 de janeiro eu iria começar a expor na Praça do Embu, que a turma ia comigo. E a gente concordou. Eu tenho gravado isso também, numa fita, cassete.
E por que 31 de janeiro? Porque era meu aniversário. Eu era que estava fazendo o pedido, então por que não? Esse é o motivo pelo qual foi o dia 31 de janeiro. Então está aí definido aproximadamente o começo da Feira do Imbu. Essa tela que foi uma tela de muito brilho, muito respeitada internacionalmente, onde a gente ia, a gente ouvia falar do Imbu, né? É uma tela que recebeu muita gente durante a ditadura, né? Durante o sofrimento da ditadura. Muita gente veio para cá porque era uma cidade tolerante, como diz o meu amigo Jairto, né? É uma cidade que as pessoas vinham para cá e eram toleradas, né? Nas suas maluquices, nas suas doidices. A Feira Hippie na Praça da República, e aí Vanderlei Silfe foi um dos primeiros lá, era um local muito de selos, né? E depois os artistas vieram. Mas a Feira Hippie na Praça da República e a Feira do Imbu fazem parte do momento do regime militar no Brasil, ou do regime cívico-militar no Brasil, ou do movimento da Operação Condor em toda a América Latina. Houve toda uma operação de grandes ditaduras na América Latina nesse mesmo período em que o Brasil teve o seu regime militar. E as pessoas mais sensíveis fugiam de seus países de origem. Então, por que na feira até hoje há muitas pessoas de língua espanhola? Porque são pessoas que saíram dos seus países durante os regimes militares dos seus países. Meu pai veio do Chile, lá já ele aprendeu lá a fazer os instrumentos musicais. E há muitos amigos acho que falavam para ele que o Brasil era bom para o artesanato. Ele veio com esse sonho e abandonaram tudo lá, com o sonho de vir para cá. E eles pegaram uma época boa do artesanato. Que ano que era isso, mais ou menos? Eu nasci aqui. Minha mãe veio grávida de mim em 3 meses. Eu nasci em 77. As barracas eram de madeira. O centro histórico, esse piso mesmo, não era esse piso, era paralelepípedo. Lembra que onde a Caixa Econômica tinha um restaurante, que agora eu não me vejo, Senzala acho que era. Eu cheguei aqui no Imbu em 1979. Eu trabalhava com couro nessa época. Aí depois de um tempo a gente começou a trabalhar com madeira, eu e meu esposo, na realidade, tá? Com os brinquedos. Eu morava em São Paulo. Quando vim a primeira vez, eu fiquei encantada com o Imbu. E antigamente tinha muitas lojas de antiquário e lojas de pedra, aquelas grandes, sabe? Muito lindo, maravilhoso. O Imbu era maravilhoso, ainda é, mas não tão maravilhoso como era antigamente. Quando eu cheguei, a primeira vez a gente ponia no chão, não era com barraca. Depois começamos com barracas de madeira. E depois foi indo, evoluindo, né? Antigamente vinha mais turista. É que tinha muita coisa assim, bem diferente, que você não achava em qualquer lugar. Vinha turista e vinha muitos artistas de novela, vinha muita gente. Então, a minha vivência aqui na cidade, ela vem, como eu falei, desde 1988. Eu comecei literalmente na feira, como artesã, e aí eu comecei a trabalhar com a solda. Então, na feira, eu entrei com anéis, brincos, colares e pulseiras, e a gente fazia tudo na solda, tanto na prata, como no bronze e na alpaca, e com bastante pedras, conchas, assim. Olha, a importância da feira para mim, primeiramente, é porque eu sobrevivo dela. Sempre sobrevivi da feira. Eu tenho um outro lado, como eu falei, do jongo, que é a cultura popular tradicional, na qual eu faço parte desde o ventre, né, desde a barriga da minha mãe. E a feira, para mim, ela vem como sustento e o jongo vem como tradição mesmo, né? A gente não ganha dinheiro com o jongo, mas a feira já me deu muitas alegrias, a feira me fez pensar muito, fiz boas amizades, a criatividade da gente é 24 horas, e já comprei casa com a feira, hoje já não dá mais. Então, assim, para mim é o melhor lugar, porque eu costumo dizer, a gente tem que ter o melhor lugar. Primeiramente, meu melhor lugar é minha casa, meu segundo lugar é o meu ambiente de trabalho.
Então a feira, para mim, todo o meu respeito. Tem coisas que não se fala, mas que é muito importante. Os lugares que vendiam fiado para os artistas, né? Porque os artistas não ganhavam dinheiro toda hora. Os artistas tinham problema para ganhar dinheiro. E tinha os marchands que compravam o trabalho deles muito barato e vendia muito caro. Então eles viviam de pouco dinheiro. Então tinha a padaria do Sonin, da família Sonin lá, da Dona Mina, que vendia fiado para os artistas. Tinha o Vito da Quitanda, que vendia fiado para os artistas. Tinha o Seu Ney, que vendia fiado para os artistas. Tinha Seu Ney que trocava cheque. A padaria que trocava cheque. Então se formou um comércio, como eu posso falar? Autossustentável, né? O Embu teve um comércio autossustentável. E isso não se fala nos discursos, nas falas, né? Se perde o que tinha em volta, se perde os comerciantes, o seu pai do Juca, o seu Pacheco da farmácia. O seu Pacheco vendia remédio fiado. Então, tudo isso, as pessoas podiam ficar até doentes aqui e poder pagar depois. E também os processos de honestidade dos artistas. Também. Os artistas, eles pegavam fiado, mas pagavam também, né? Lá com as dificuldades deles, uns demoravam mais, outros demoravam menos, mas com toda a loucura, eles conseguiram sobreviver a isso. Aí a chegada dos estrangeiros, né? Do pessoal dos Andes, do pessoal da Argentina, né? Tudo veio para cá, né? E aí foi se formando esses lugares, as penhas, né? O Embu tinha as penhas, que era um lugar onde tocava, e se dançava e se falava do folclore dos Andes, né? E tudo isso vem a partir desse caminho construído pelo seu Solano, né? E seus amigos, né? A minha especialidade hoje é a pedra-sabão. É mais ou menos, tem quase 40 anos já de feira. Como é que o pessoal fala que vocês são? Como é que é? Dinossauros, os dinossauros do Embu, né? Porque a maioria dos antigos artistas mais antigos, muitos já morreram, outros se mudaram. Enfim, dá para contar no dedo quem ainda está aqui, dos antigos, né, do pessoal mais antigo. Continua sendo o Embu das Artes. É o que eu costumo dizer. Isso aqui para mim é o termômetro. Se aqui não está indo bem, então as feiras por aí estão pior, sabe? É isso, a pessoa que gosta de um artesanato, de arte, comidas típicas, fala a nossa língua, né? Então quem vem à procura disso vai encontrar com certeza. Foi na época do Renato Gonda como secretário de turismo. Turismo ou cultura, mas um dos dois. Eu sei que ele era secretário, acho que era cultura. E aí ele me convidou, né? Falou, Mário, eu estou sabendo que você tem um trabalho já, eu já tinha feito umas esculturinhas até bonitinhas, sabe, bem bacana. E aí foi a criação, em seguida a criação dessa palhoça. A gente chama de palhoça. E eu entrei nesse movimento de arte ao vivo com aquela gana, sabe? Eu estava com... Então isso daí durou 16 anos. O Mário veio primeiro para a Palhoça, né, a convite do então secretário Gonda, né? Nós tínhamos uma lojinha de fuxico, subindo aqui a Emancipação. E aí o Mário veio, eu ficava na loja sozinha, aí eu conversei com os artistas, se eles me aceitassem, né? E eu comecei a pintar ali ao vivo e foi muito bom. Até então tinha o Aurino, né? A Lourdes Machado, né? Tinha a Mônica Varenga. Eram vários artistas, eram muitos artistas. Até na Palhoça não tinha espaço,
Porque ficava um aqui, outro aqui, eu ficava ao lado do Aurino. Aí ficava o Rivellini, aí ficava, sabe, vários artistas. Porque o Naif é isso, é primitivismo, né? É você pintar o folclore do seu espaço, é você pesquisar alguma coisa e pintar sobre ela, né? Tipo a festa de Santa Cruz, ou a festa do boi, né? Eu gosto muito de pintar ciranda, gosto de pintar todo mundo feliz, olha, você consegue ver no quadro, né? São coisas que eu amo pintar, que é a fogueira, casais dançando, né? E tudo, o casamento para mim, assim, como eu sou do Mato Grosso, na divisa ali, o casamento é a festa da cidade. Não é só o noivo e a noiva, é a vizinha, é a pança da padaria, do açougue, é da prefeitura, é todo mundo, né? E eu gosto de pintar isso. A minha intenção, quando eu pinto isso, é resgatar essas coisas simples, né, que acontecem no dia a dia. Até outro dia, a gente estava conversando, né, falando assim, que as pessoas só homenageiam os mortos, que os vivos que estão levando a feira adiante, que levam outras artes adiante, não são homenageados. A gente precisa homenagear as pessoas que dão continuidade à vida na feira, né? E aí, assim, a cada dia que passa, a gente vê pessoas já de idade indo embora e as outras pessoas chegando novas. E a gente tem que dar essa continuidade para que a feira resista, insista e viva. Porque quando criança eu fiz aula com o mestre Sakai de Embu. Eu fiz bem pouco as aulas com ele, só dos 9 aos 13 anos, mas isso me deu base para dar continuidade depois, em 2018, de um trabalho manual, que eu gosto muito. Hoje eu sou associada aqui na Casa do Artesão. Em homenagem à minha mãe, eu uso o nome Sueli Castro como o meu nome artístico. E eu faço trabalho de argila, com barro mesmo, trabalhos manuais, dou aula aqui na Casa do Artesão. relógio que caiu no chão e funcionou. Ele estilhaça, mas ele continua funcionando. Porque as conexões não são visíveis, elas não existem assim, mas de alguma forma se conectaram. O movimento jesuíta, o Marquês de Pombal expulsando os jesuítas, depois a igreja ficando demolida, e a ordem da Maria Auxiliadora chegando e se formando, os hippies vindo, os artistas vindo, aí você fala, mas onde está toda essa conexão? Eu acho que é um pouco de magia. Eu acho que é um pouco de magia, tem coisas que não se entende, não se compreende, porque se a gente falar, são 3 séculos mais 4? Mais de 4. Mais de 4 séculos para a gente juntar tudo e formar a Feira do Embu. Então a Feira do Embu ela é muito mais do que só uma feira de arte, artesanato. Ela é cultural, ela é artística, ela é pulsante. Então esse quadrelato que a gente está aqui, se a gente ficar revirando, é muita informação, é muita coisa, é muita história. E isso que fascina. Não, então, eu tenho comigo um pensamento, não sei se é filosofia ou não, que eu acho que todas as profissões devem aprender arte, alguma forma de arte, seja advogado, engenheiro, professor, porque a arte ela acaba abrindo a cabeça das pessoas, até para ela saber que não quer ser artista, entendeu? Então, se fizer alguma arte na infância, na adolescência, isso não precisa ser artes plásticas. Pode ser violão, teatro, música, qualquer coisa, dança, qualquer coisa que acho que a criança ou o adolescente tem que fazer. Olha, o Embu é maravilhoso.
Se você vier aqui com seus filhos, ou seja, tragam as crianças, eles vão observar os artesãos, eles vão observar pessoas felizes, eles vão observar pessoas que desenvolvem o seu próprio trabalho, manual. Então o Embu, ele tem muito a oferecer. O Embu não foi uma coisa de uma pessoa, de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas. Ele se constrói nessa irmandade que se criou. Nenhum dos comerciantes da cidade estava na expectativa do crescimento da cidade para onde ela foi, né? Não se esperava isso. Não se falava no Embu com 20 mil pessoas todo fim de semana. Não se falava nisso, né? As pessoas estavam contentes de ter 100, de ter 200, né? De ver a cidade mais próxima, né? Aquele ônibus horrível que trazia as pessoas para cá, que vinha de 2 em 2 horas, né? Um ônibus só que ia e que voltava. A feira era o nosso palco de brinquedo, a gente ia brincar na feira. A gente ia passear, a gente ia namorar, a gente ia ver Eu teve uma época que eu conhecia todos os feirantes, todas as barracas, né? Geralmente eram pessoas mais velhas que a gente, mas a gente, e tanto que já quase que estão, dos que eu conheço, são quase todos mortos, infelizmente, né? Mas eles eram muito próximos da gente. Era um lugar vivo, né? A feira era viva. A feira vive, a feira está viva, firme e forte, firme e forte. E não adianta querer mudar, não, é isso aí, vão ter que me aturar. A feira diz assim, vão ter que me aturar.